Olá de novo, pessoal. Vamos continuar aí com Teoria Geral da Prisão, a nossa nota de aula número 6, falando sobre o mandado de prisão, certo? Segundo Fernando Capês, mandado de prisão é um instrumento escrito que corporifica a ordem judicial de prisão. Ou seja, o juiz decreta a prisão de forma escrita e fundamentada. Lembrar que fundamentar é você levar razões concretas que justificam a prisão. E com base nessa decisão de prisão é extraído um documento, que é o mandado de prisão, para que seja realizado a materialização da prisão, a execução da prisão. Então, as prisões decorrentes de ordem judicial, elas devem ser cumpridas através de um mandado. Lembrando que antes do mandado tem que ter a decisão, como eu falei agora há pouco. Evidentemente que a prisão em flagrante não exige o mandado. A prisão em flagrante, ela prescinde de qualquer mandado, basta que a pessoa seja encontrada, surpreendida, flagrada, como o próprio nome diz, em situação da prática de um crime, nas situações do artigo 302 do CPP. Os requisitos de um mandado de prisão estão no artigo 285 do Código de Processo Penal, ou seja, há uma série de exigências para que o mandado possa ser cumprido. Pessoal, na nossa nota de aula, a partir da página 211, nós temos aí alguns modelos de mandados de prisão. Na página 211, nós temos um modelo de mandado de prisão temporária. É isso? Na página 212, um mandado de prisão preventiva, para vocês saberem como é que é um documento de prisão, um documento de mandado de prisão. Lembrando que uma cópia do mandado deve ser entregue à pessoa que será presa. O preso será informado dos seus direitos constitucionais, né? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência de família e de advogado. Ele tem o direito de ter a sua prisão comunicada a alguém da sua família. Ele tem direito a ter a sua integridade física preservada, entre outros direitos. Direitos esses que ele tem que tomar conhecimento na hora da entrega do mandado de prisão, né? Outra coisa que ele tem direito é a identificação. Ele tem direito de conhecer, né, a identificação das pessoas que estão realizando a sua prisão, conforme previsto no inciso 44, né? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, né? Lembrando que a ausência de requisito indispensável torna a prisão nula, ilegal. Portanto, ela poderá ser relaxada e a consequência do relaxamento é a soltura da pessoa que foi presa. Prisão sem mandado é possível, ou seja, você sabe que tem uma pessoa contra quem existe um mandado de prisão, mas você não está com o mandado de prisão na sua mão naquele momento. O que é que você faz? Bom, nesse caso, não é necessário você ter o mandado de prisão para que você realize a prisão. Você pode dar voz de prisão à pessoa e depois providenciar que o mandado de prisão seja encaminhado para que você realize de maneira a contento a prisão da pessoa, né? É evidentemente que uma mera burocracia não vai impedir que uma pessoa seja presa. Agora, tem que ter muito cuidado, porque se o mandado não mais existir, corre o risco da pessoa ser processada por abuso de autoridade, certo? Lembrando que a Lei 12.403 de 2011 passou a exigir que todo mandado de prisão seja registrado num cadastro nacional a ser organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Antigamente, cada estado da federação é que tinha o seu cadastro, digamos assim, individual. Portanto, se uma pessoa era surpreendida, se uma pessoa contra quem havia uma prisão, ela estava lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e o mandado de prisão fosse do Ceará, ninguém ia saber que existia um mandado de prisão contra aquela pessoa. Agora o cadastro é nacional. Todo mandado de prisão do Ceará,
da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Maranhão, de onde quer que seja, deve ser registrado nesse cadastro nacional para que a pessoa possa eventualmente ser presa se existir um mandado de prisão em aberto contra ela, certo? Então é fundamental que todo e qualquer mandado de prisão seja registrado no cadastro do Conselho Nacional de Justiça. Prisão em domicílio. Pessoal, nos termos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ou seja, a Constituição celebra o domicílio, a casa do cidadão, como um ambiente inviolável. Quando você está recolhido na sua casa, você tem alguma garantia. Por razões óbvias, essa garantia ela não é absoluta, certo? Evidentemente que se você consentir, a própria Constituição, nessa primeira frase, já permite que a pessoa adentre a sua casa com o consentimento do morador. Mas, como não se trata de um direito absoluto, né, tem as ressalvas, né? Salvo em caso de flagrante delito, ou seja, em flagrante delito, a pessoa pode ingressar na sua casa mesmo contra o seu consentimento. Desastre ou para prestar socorro. Essas três hipóteses, ainda que você não permita, a pessoa pode ingressar. E por último, durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, ainda que não seja em situação flagrancial, em caso de socorro ou desastre, você tendo mandado, seja de busca e apreensão, seja de prisão, durante o dia, que é o intervalo entre 6 da manhã e 18 horas, você pode ingressar na casa da pessoa, ainda que ela não permita. E se ela não permitir, o policial pode arrombar e entrar à força, certo? Agora, durante a noite, o mandado ele não tem força cogente. Se você apresenta um mandado depois das 6 horas e o morador não permitir, você não pode lá ingressar. É claro que o policial deve tomar o cuidado de cercar a casa. Quando der 6 horas da manhã, ele vai lá, pede novamente, se não permitir, arromba e ingressa na residência do cidadão, operando a busca e apreensão ou realizando a prisão, dependendo do mandado. Prisão fora do território do juiz. Quanto à prisão fora do território do juiz, pessoal, é interessante mencionar que esses dispositivos meio que perderam o sentido em virtude do cadastro do Conselho Nacional de Justiça. Antigamente, existia um mandado de prisão aqui em Fortaleza contra um cidadão que estava lá em Juazeiro do Norte. O que é que o juiz daqui fazia? Mandava uma carta precatória com o mandado de prisão para ser cumprido lá em Juazeiro do Norte. Não tem mais sentido nisso, porque os mandados de prisão agora constam no cadastro. Então basta que a pessoa lá em Juazeiro do Norte, pode ser do Crato, pode ser em Parambu, mas pode ser em outra cidade de outro estado da federação, pegue o mandado e cumpra lá o mandado. Mas antigamente era desse jeito, mandavam uma carta precatória para que a pessoa pudesse realizar, materializar, executar aquele mandado de prisão, certo? As hipóteses estão aí no artigo 289. Prisão em caso de perseguição. Pessoal, você dá a voz de prisão na pessoa, seja em situação flagrancial ou seja para cumprir o mandado de prisão. Se a pessoa corre, você pode perseguir aquela pessoa e aonde aquela pessoa for encontrada, ela poderá ser capturada. Lembrando que ela pode ultrapassar limites da cidade, do município, limites do estado, só não pode ultrapassar limites do país. Onde a pessoa for capturada, ela poderá ser presa, seja em flagrante delito, seja por mandado. Agora tem que se observar o seguinte: a prisão em flagrante, ela deve ser formalizada no local onde houve a captura. Por exemplo, uma pessoa comete um crime, mata outra pessoa na Unifor, na Universidade de Fortaleza. Quando vai ser dado a voz de prisão nela, ela foge. Ela foge, corre, e ela é capturada lá no Eusébio, que já é uma outra cidade. Nesse caso, não há problema nenhum da pessoa ser capturada no Eusébio, mas o flagrante em si deverá ser realizado na delegacia do Eusébio.
O delegado do Eusébio é que realiza as formalidades atinentes ao flagrante. Feito isso, ele encaminha o auto de prisão em flagrante para a delegacia do local onde houve o crime, para que o crime possa ser investigado. Ou seja, o crime aconteceu no canto, a prisão no outro. Realiza a prisão em flagrante nesse outro canto, onde ele foi capturado. Mas o delegado do canto onde foi capturado, ele encaminha o auto de prisão em flagrante para o local do crime, para a investigação ser feita na circunscrição da delegacia do local do crime. Prisão especial. Com relação à prisão especial, pessoal, é o seguinte: certas pessoas, em razão da condição que elas ostentam, elas, enquanto durar o processo, elas deverão ficar, quando presas temporariamente ou preventivamente, em local separado. Aliás, não. Preso temporário, quem está sob uma prisão temporária, não importa a sua condição, ele sempre vai ficar separado dos demais presos. Agora, uma prisão preventiva, se a pessoa ostentar alguma condição especial, que são as condições previstas no artigo 285 do Código de Processo Penal, ela ficará numa prisão especial, distante dos presos comuns. Ok? Lembrando que as condições são o quê? Artigo 295, ser ministro de Estado, governador, interventor dos estados ou territórios, prefeito do Distrito Federal, membros do parlamento, que é deputado ou senador, cidadãos inscritos no livro do mérito, eu juro por Deus que eu não sei que porra de livro do mérito é esse, oficiais das Forças Armadas e militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, os magistrados, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, entre outras pessoas relacionadas nesse artigo 295. Eles ficarão numa prisão especial, certo? Uma prisão que basicamente é separada dos demais presos. Portanto, se a pessoa ostentar essa condição, que são essas condições relacionadas no 295, ela não ficará numa prisão comum, mas enquanto durar o processo, porque transitado e julgado uma sentença condenatória, o preso irá cumprir a pena com os demais presos numa cela comum, numa prisão comum naturalmente, certo? Lembrando que o presidente da República, enquanto durar o mandato, ele não está sujeito a nenhum tipo de prisão processual. Ele não pode ser preso em flagrante, nem preventivamente, nem temporariamente. Ele pode ser processado e julgado por crime que ele praticou no curso do mandato, e se for condenado, ele poderá cumprir a pena de uma sentença, cumprir a pena decorrente da sentença condenatória, o que não é prisão processual, naturalmente. Certo? Na ausência de prisão especial, a previsão é que a pessoa fique em prisão domiciliar. O advogado, assim como o promotor de justiça e o magistrado, eles terão direito a uma espécie de prisão que eu chamo de especialíssima. Eles ficarão presos, quando preso preventivamente, numa sala de estado maior. Tá entendendo? Que na verdade não é uma cela, é uma sala. Né? Lembrando também que, conforme previsão contida no Estatuto da OAB, se não houver sala do Estado Maior, o advogado deverá ser recolhido numa prisão domiciliar. Por último, prisão provisória domiciliar, certo? Pessoal, o artigo 318 tem a seguinte redação: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Aqui, no meu entender, existe uma tecnia, porque não existe prisão domiciliar como espécie de prisão, entendeu? As espécies de prisão processual existentes são a prisão em flagrante, temporária e preventiva, certo? A prisão preventiva, ela poderá ser cumprida, executada numa prisão normal, numa prisão especial, numa sala do Estado Maior, quando for advogado, juiz ou promotor, ou então em domicílio. Na verdade, não é você substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, não. É você executar a prisão preventiva em regime domiciliar.
né? E o artigo 318 traz as seguintes hipóteses: para o maior de 80 anos, para quem é extremamente debilitado por motivo de doença grave, quem for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, a gestante, basta ser gestante, não é a partir de qualquer mês não, né? A partir de confirmada a gravidez já tem direito à prisão domiciliar. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, né? Para substituir, né, para você executar a prisão preventiva de maneira domiciliar, a pessoa tem que apresentar prova idônea que preenche algumas dessas condições. Nessas duas aulas, parte 1 e parte 2, nós tratamos da teoria geral da prisão, certo? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós falaremos exclusivamente sobre a prisão em flagrante. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Ou então mandem torpedo. Ou então coloquem no grupo de WhatsApp. Ou então mandem pombo correio. Ou então mandem sinal de fumaça. Façam as perguntas que vocês entenderem pertinentes, que eu irei ajeitar alguma forma de responder para vocês. Beleza? Tamo junto e fique em casa. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando pro lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser